Lição de segunda-feira e o tema de hoje, o título de hoje é Lavando-se no Tanque. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeira informação aqui que é interessante. É o único milagre que Jesus faz que dá a entender de que a pessoa ela tinha essa dificuldade desde a sua infância. Ah, não, pastor, e o Bartimeu? Você lembra da cura do Bartimeu? Pois bem, tem um momento que Jesus fala assim, ei, o que você quer? Ele fala assim, que eu torne a ver. Ou seja, em algum momento ele viu, em algum momento ele enxergou. Não sei se foi um acidente, se foi uma doença, o que aconteceu, mas ele era cego, mas em algum momento ele estava enxergando. E na época de Jesus existia um pensamento, que era assim, o camarada ele viveu, aí em algum momento ele fica cego. A pergunta é, o que ele fez? Por que ele está cego? Por que Deus amaldiçoou aquela pessoa? Então toda pessoa que tinha uma limitação física, ela tinha a dificuldade, né, da doença, mais uma negação social, mais inclusive uma negação da própria religião, né? Não, aquele ali é perigoso, aquele ali é alvo da raiva, do ódio e da justiça de Deus, porque ele enxergava, agora está cego. Agora, nesse caso, ele nasceu cego. A pergunta é, e aqui vem o versículo 2, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Gente, vamos combinar? Que pergunta estúpida. Imagina você passando do lado de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era aquele que fazia milagres. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que testemunharam Jesus fazendo grandes milagres. Aí passo do lado de uma pessoa que está cega de nascença, ao invés de eles falarem assim, Jesus, o que podemos fazer para curá-la? O que podemos fazer para ajudá-la? O que podemos fazer para melhorar a vida dessa pessoa? Não foi essa a pergunta dos discípulos. Eles vêm com indagações bobas, indagações desnecessárias. Sabe, às vezes, a gente procede do mesmo jeito. Eu vou colocar uma situação aqui. Eu estou andando no meio da rua, de repente vejo uma pessoa que está ali, precisando de ajuda, e aí eu tenho algumas opções. Uma delas é ajudar. A outra é olhar e falar assim, não, mas ela está passando por essa dificuldade, sabe por quê? Não, porque essa pessoa, ela foi desregrada na vida, porque essa pessoa, ela acabou bebendo demais. Ah, isso pode ser verdade, mas tem uma hora em que a minha ação, ela é mais importante do que as respostas. Então, os discípulos aqui, eles estavam fazendo um questionamento que eles queriam entender a respeito dessa questão da nascença, da cegueira, etc. Só que era uma pergunta que poderia ter sido feita num outro momento. Eles demonstraram aqui a frieza do seu coração, de não perceber a tristeza, a miséria e a necessidade do outro. Agora, quando Jesus olha para isso daí, respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ah, então já entendi. Ele está cego até hoje, sofrendo só para Jesus passar por aqui, fazer um milagre e aí aparecer que ele fez milagre. Dá dessa impressão, né? Não é essa a ideia. É assim, ó. No meio do caos, os milagres, eles aparecem e aparentam ser maiores. Esse que é o ponto. Então, não é que Jesus tinha feito uma predestinação para que ele fosse cego e aí então ele passaria e curaria. Não é esse o ponto. É que em meio à tristeza, à miséria, que quem é que traz? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Quem é que traz a doença? Quem é que traz a miséria? Quem é que traz a dor? Não é Deus, não é Jesus, é Satanás, é o pecado. Jesus, ele traz o quê? Ele traz a cura. Jesus, ele traz o quê? Ele traz transformação. Então, em meio ao pecado, em meio à dor do pecado, Jesus agora ele aparece e ele traz esperança, vida, cura e outras coisas mais. Então, é sobre isso que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos. Resultado disso, aquele homem, ele começou a enxergar.
Ele era cego de nascença, nunca tinha enxergado absolutamente nada, mas agora ele enxergava. Amanhã a gente continua.